Uma mensagem de poder. Deus constitui Isaías por profeta. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envie-me a mim. Isaías 6:8. A chamada divina se evidencia através de um ministério benefício e aprovado por Deus. Divulgar os aspectos da chamada divina, conscientizar o cristão para a chamada da igreja hoje e ratificar a autoridade divina do exercício da nossa missão. Os desígnios são intenções e propósitos. Irrefutável, que não se pode refutar, é incontestável e remoto que sucedeu há muito tempo. Isaías capítulo 6, no 1 até o 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes se enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse: Eis-me aqui, envie-me a mim. Ao nós ler essa mensagem, o livro do profeta Isaías, vamos defrontar com um aspecto importante da chamada divina. Isaías, o autor desse maravilhoso livro, descreve de maneira simples sua chamada e a maneira pela qual lhe renovou no momento que pensava morrer diante da glória divina, que presenciara. O exemplo de Isaías traz até nós hoje um retrato fiel da graça e da misericórdia de Deus para todos os que são chamados para exercerem um trabalho de liderança na casa de Deus. A chamada ministerial é soberana e divina. Em todos os aspectos da chamada divina, Deus sempre agiu como o autor supremo. Ele se incumbe em ir ao encontro do homem para chamá-lo a uma obra específica. Ele chamou Abraão em Gênesis 2:1, convocou seu povo em Êxodo 12:6 e ungiu Davi como rei em 1 Samuel 16:2. Capacita os cristãos para uma grande missão. 2 Coríntios 3:5, e sustenta a quem escolhe por sua soberana vontade em João 15, do 1 ao 16. Deus chamou Isaías numa designação soberana e absoluta, mesmo não estando aparentemente apto para a desenvoltura vitoriosa de seu ministério. Deus é o autor da chamada. Era propósito de Deus usar Isaías como profeta que anunciaria a vinda do Messias. Deus sempre agiu como o autor da chamada ministerial. Ele sempre se preocupou em chamar o homem para realizar sua vontade, ainda que esse homem não compreenda no primeiro momento os desígnios de Deus. É ele quem autentifica aqueles que são chamados por seu propósito. Em 1 Coríntios 1:1, Paulo deixa esclarecido que o seu apostolado não era obra sua, como também não era idealização humana, e sim uma chamada divina. Deus é quem determina a chamada. Em sua soberania, Deus determina o tipo de chamada para cada um dos seus servos.
Isaías não se sentia apto, mas Deus, na sua presciência, sabia que haveria de ser um dos mais vibrantes e eloquentes profetas. Ele conhece a estrutura de cada um. Salmo 103 e 14. E a capacidade que cada um tem para a sua determinada chamada em Mateus 25:15, ao registro sobre a parábola dos talentos, a qual nos ensina que os nossos talentos representam nossas aptidões, tempo, recursos e oportunidades para servirmos ao Senhor enquanto estamos aqui na terra. É Deus quem favorece o carisma da chamada. Todo dom e vocação é o ato da graça divina. Ele é o autor dos dons que temos para o exercício de sua obra e de modo que a sua igreja seja equipada com diversos ministérios a fim de realizar a sua vontade. Paulo elogia os coríntios porque Deus, na sua graça, lhe outorgara dons espirituais específicos. Esses dons são valiosos e indispensáveis para fortalecer a atuação vitoriosa da igreja, pois sem eles os cristãos deixam de socorrer e amparar uns aos outros. A confirmação da chamada divina. A chamada divina é confirmada pela autenticação de Deus através de nosso ministério. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos 19:11. Isso significa que quando Deus nos chama, se responsabiliza por evidenciar sua chamada através de nosso ministério em 2 Coríntios 1:21. A nossa capacidade vem de Deus em 2 Coríntios 3:5. Assim sendo, aprendemos que nenhum homem é suficiente por si mesmo. E que até as nossas habilidades inerentes procedem de Deus. Isaías foi tocado pelas brasas do altar e a sua vida foi transformada. Deus confirma a sua autoridade. A chamada divina sempre é confirmada com a autoridade divina, assim como Moisés tinha sobre si a autoridade divina. Assim hoje, o Senhor confirma a sua chamada em nossa vida através de sua autoridade em nós. Tal autoridade, porém, não dá o direito de usarmos de autoritatismo, que é fruto do egocentrismo humano. Ou seja, pessoal, tal autoridade, porém, não dá o direito de usarmos de autoritarismo, que é fruto do egocentrismo humano. Paulo era radicalmente contra o abuso de autoridade, daí dizer: segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição, em 2 Coríntios 13:10. Deus capacitou Isaías com autoridade na palavra profética. Deus confirma com seu poder. Deus confirmou a palavra profética de Isaías, Isaías 44:26. O poder de Deus na vida do cristão sempre é marca da confirmação de sua chamada para o ministério. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Estevão é um grande exemplo de um cristão chamado e aprovado pelo poder de Deus. O Espírito Santo deu a Estevão poder para realizar prodígios e sinais entre o povo. Ele deu grande sabedoria para pregar o evangelho de tal maneira que seus oponentes não podiam contestar os seus argumentos. Deus confirma através dos sinais. Isaías foi usado por Deus, com sinais, revelações e prodígios. Certamente os sinais são as provas irrefutáveis da chamada divina. E acontecerá que se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Êxodo 4:8. Essa foi a palavra de Deus a Moisés para confirmar sua chamada diante de seus irmãos. Os sinais foram notórios na vida dos cristãos que foram genuinamente chamados por Deus. O ministério de Paulo em Efésio foi marcado por milagres extraordinários de curas e de expulsão de demônios. Atos 19:11-12. Isaías obteve a confirmação da chamada. Isaías, como os demais servos de Deus, teve a sua chamada confirmada pelo Senhor. Nesses versículos, entendemos que Deus o comissiona para uma missão específica diante da realidade pecaminosa de Judá e Israel. Assim como a chamada de Isaías, ainda hoje o Senhor utiliza homens e mulheres para despertar as nações pela palavra do Senhor. A duração de seu ministério. Isaías exerceu o ministério de profeta e conselheiro da corte, e viveu entre 740 e 660 a.C. Isaías 1:1.
Ele foi contemporâneo de Oséias, Amós e também Miqueias. Oséias 1:1, Amós 1:1 e Miqueias 1:1. As tradições antigas asseveram que ele foi martirizado e cerrado ao meio, sendo possível que o trecho de Hebreus 11:37 faça alusão a esse fato. A renovação de seu ministério. Todo ministério e chamada precisam sempre de renovação. Lamentações 5:21, e por isso o profeta Isaías teve um encontro de renovação espiritual com Deus, renovado pela presença e glória do Senhor. Isaías se dispõe a seguir adiante de seu ministério profético. Todo aquele que confia e espera em Deus tem as suas forças físicas e espirituais renovadas constantemente. A confirmação do seu ministério. O ministério de Isaías é confirmado pelo Senhor como algo longo e duradouro. Proferiu terríveis julgamentos contra os opositores do reino de Deus. Foi incompreendido e desprezado, mas continuou firme no seu desempenho de sua missão. Verdadeiramente, quem confirma o nosso ministério e a nossa chamada é o Senhor. A igreja tem uma chamada divina. Nos dias atuais, Deus tem contato com a sua igreja na terra. Através dela, o ministério profético e a chamada ministerial têm que se evidenciado nas vidas dos que são chamados por Deus. Fomos chamados por sua graça. Ninguém melhor que o apóstolo Paulo para conhecer de perto a infinita graça de Deus em sua chamada ministerial. Gálatas 1:15. Ele sabia perfeitamente que as obras não o qualificariam para tal, entretanto confiou inteiramente na graça de Deus em 1 Timóteo 1:9. A igreja precisa dignificar com seu testemunho o chamado de Deus. Efésios 1:4. A igreja tem uma palavra profética. O ministério profético do Antigo Testamento durou até João em Lucas 16:16. Entretanto, fomos chamados como profetas de Deus para estes últimos dias da igreja na terra, a fim de anunciarmos as virtudes do Senhor a esse mundo perdido. E devemos anunciar Cristo foi colocado para elevação e queda de muitos. Em Lucas 2:34-35. Fomos chamados com autoridade divina. Jesus nos chamou e nos delegou autoridade para exercermos o nosso ministério na terra. Atos 1:8. Ele nos deixou a autoridade do seu nome para expulsar demônios e toda sorte de enfermidade. Marcos 16:17-18. Devemos, portanto, confiar e usar a autoridade, o nome poderoso de Jesus, pois é um nome sobre todo nome. Filipenses 2:9. A conclusão dessa mensagem, a chamada divina, é algo especial de Deus para homens e mulheres que estão envolvidos na obra do Senhor. E desde o passado, Deus sempre utilizou pessoas para exercerem ministérios diferentes na terra, a fim de glorificar o seu nome. E, portanto, nesses últimos dias da igreja na terra, certamente o Senhor usará muitos, com chamadas especiais para se desenvolva a obra que Ele tem para realizar nesse tempo do fim. Estejamos prontos a dizer: eis-me aqui e envie-me a mim. Aleluia, Jesus.